O Mano de Paulo aqui no canal do Bem já vai trazer as informações do Corinthians e é o seguinte, olha, o Memphis Depay fora do Corinthians, o Dorival de saída e o Emiliano e o Ramon Dias voltando pro Corinthians. Cara, que confusão é essa? Vou colocar aqui porque eles falaram sobre tudo isso, então curte aí o vídeo, se inscreva no canal, sem mais enrolações, bora pras notícias. O Mateuzinho não joga, é um Deus nos acuda. Mas o Léo Maná é horroroso. Tudo isso eu concordo. O Félix Torres na lateral, beleza. Vai por essa tiriça, essa tranqueira na lateral, ok. Mas, cara, na boa, mano, o que o Dorival tem na cabeça? No primeiro tempo ele falando, sobe, apoia. Falando pro Félix Torres, mano. O Félix Torres, ele é horrível jogando de zagueiro, que é a dele. Imagina de lateral improvisado. Cara, na boa, será que o Dorival é burro o suficiente pra falar isso daí e não se perguntar no subconsciente dele? Será que eu tô certo em falar isso? Porque o negócio é o seguinte, vai improvisar colocar o zagueiro na lateral? Beleza, eu vou improvisar, mas quando um zagueiro vai jogar de lateral, o que você tem que fazer? Ele tem que ser um zagueiro jogando pela direita, meu irmão. Zagueiro, literalmente. Ele não sobe. Ele fica estático no sistema defensivo, blindando o setor. É isso que um zagueiro improvisado de lateral tem que fazer. Porque, cara, eu não tô falando aqui do Sérgio Ramos, velho. Eu tô falando do Félix Torres, mano. É o Félix Torres, que é horroroso. O Félix Torres atacando, tá na cara que ele vai fazer alguma merda lá na frente. Ele vai errar o passe, ele vai errar o domínio, vai dar contra-ataque pro adversário e vai deixar uma lacuna no sistema defensivo. É absurdo, velho. Será que o Dorival não consegue enxergar o básico, mano? Te falar, mano, Dorival pra mim é um técnico que aquele negócio, o Tite rejeitou o Corinthians pela terceira vez que o Tite rejeitou o Corinthians na madrugada, ia se apresentar na manhã seguinte, aí o Corinthians não tinha o que fazer, contratou o Dorival. Na época eu falei, bom, não tem tu, vai tu mesmo, ok. Mas, cara, não dá, mano. O Dorival não tem a cara do Corinthians. E esse maluco, ele ficou um mês parado aí treinando esse time, e o time volta pior, mano. Volta pior. Postura de novo num clássico, mano. O Corinthians entrando frouxo, mano. O Corinthians entrando aí tipo de pau mole, mano. Time bunda mole, submisso, covarde. Será que ninguém explicou pra essa cambada de otário que tá aí dentro de campo que um clássico você já começa vencendo na postura, tendo mais vontade que o adversário, tendo mais entrega que o adversário? Você já tem, porque Corinthians e São Paulo são duas carniças hoje, em termos de futebol apresentado. Só que, de novo, cara, o time dos caras entra mais aceso que o Corinthians no jogo. Quando você tem dois times aí que se assemelham tecnicamente, jogadores aí limitados dos dois lados, quem vai ganhar é quem tem mais vontade, mano. Quem mostra mais interesse no jogo. E por mais que o Romero tenha perdido aquele gol, que foi a melhor chance até então no 0-0, São Paulo tinha chegado algumas vezes, tentado finalizar, mas o Hugo também não tinha feito nenhuma grande defesa. E quem teve a primeira boa chance do jogo foi o Romero. Mas, cara, é muito pouco, mano. O Corinthians achou aquele lance. Achou. O Corinthians ele não estava jogando o suficiente para criar nada. Era, de novo, o sistema defensivo demorando para tocar a bola no meio, o meio também não aparecendo para o jogo, e aí os atacantes do adversário pressionam a saída de bola do Corinthians. É ligação direta, defesa para o ataque, o jogo inteiro. De novo, mano, isso é falta de treino, é falta de qualidade. Critiquei o Dorival nesse aspecto também, mas, cara, tá faltando vergonha na cara também para esses jogadores do Corinthians, irmão. Tá faltando vergonha na cara, sim. Porque, na boa, mano, ou o mundo inteiro tá errado, todos os técnicos que passaram pelo Corinthians aí, depois do Vitor Pereira, estão errados, ou esse elenco também precisa ser mais cobrado. Esse elenco também precisa ter mais iniciativa. Elenco bunda mole, velho. Porque postura, meu irmão, não é treinador que tá no dia a dia treinando postura de jogador, não, mano. É jogador que tá em campo que precisa bater no peito e chamar essa responsabilidade, mano. Tem jogador aí que tem que ter liderança e chamar pra si, mano. Aí quando a gente critica o Memphis, aí vem lá os fiel TikTok, os fiel adora like. Ai, vai criticar o Memphis. Você não viu o passe que ele deu pro Romero e o Romero perdeu? Irmão, os caras se baseiam num lance que o Memphis possa ter feito no jogo, ou em um gol que ele possa ter feito, ou uma assistência que ele possa ter dado, pra falar que o cara é craque, mano. Vocês acham mesmo que o Memphis tá entregando, mano? E vou te falar, eu não sei o que aconteceu aí no intervalo, já vou trocar uma ideia com a galera aí também, eles vão poder falar sobre o que vocês acham a respeito disso. A menos que o Memphis tenha descido e tenha tido uma fratura exposta na perna, na descida do gramado pro vestiário, mas, velho, nada justifica a ausência dele no segundo tempo. O Memphis não ter voltado pro segundo tempo e o substituto dele ter sido Guinegão,
que é outro moleque horroroso que apanha da bola, te falar, velho, vai dar BO. Vai dar BO. Vocês lembram quem derrubou o Ramon Dias, né? Aquela declaração do Memphis naquele jogo da Sul-Americana, na saída da Neoquímica Arena. Foi o Memphis, mano, que já deu no meio do cara lá, jogo errado, a bola não chega na perna que eu gosto, o time não corre, o time precisa se dedicar um pouco mais, e aí a porra toda, mano, deu ruim lá pro Ramon, caiu ali, aquela declaração do Memphis. O Memphis não ter voltado pro segundo tempo, repito, não tô querendo criar crise, mas que é estranho porque não saiu machucado. Terminou o primeiro tempo ali, andando normal, não se queixou de nada. O cara não voltar pro segundo tempo, o cara meteu o Guinegão achando que é a salvação do ataque. O jogador que ganha 6 pau por mês, ser substituído por um moleque que deve estar ganhando ajuda de custo. Vou falar, não sei não se o Dorival vai comer. Qual que é a próxima comida que tem agora? Não, festa junina acabou. Estamos entrando já em agosto. Não, bobear pernil não vai comer no Natal. Eu acho que o Dorival deve cair antes. Porque, te falar, se continuar essa toadinha que ele tá indo aí. Inclusive, por falar no Ramon Dias, mano, vocês viram aí o filho, o Emiliano? O Emiliano assinou com o Olímpia, mano, do Paraguai. E o Emiliano, rapaziada, ele meteu uma cláusula no contrato dele, lá com o Olímpia, se pintar uma proposta do Corinthians, para que ele volte, ele rescinde automaticamente e não tem multa, não tem nada. É só falar, ó, o Corinthians me chamou, tô voltando. O Emiliano, o cara gostou de trabalhar no Coringão, hein, mano. E eu te falar, se o Dorival cair, mano, não sei não se não é o próximo que os caras vão atrás de novo, porque não tem opções no mercado. O fato de não ter realmente lateral reserva, o Léo Maná é ruim, tudo isso daí eu entendo perfeitamente. O grande problema, cara, é justamente o fato de você tentar inventar uma situação que não dá, mano. O Félix Torres, ele tropeça na bola, ele é muito ruim, não é que ele é ruim, ele é muito ruim. Então, se você pede pra ele subir e apoiar, mano, você tem que falar isso quando você tem um lateral de ofício, mano. Meu, é o mínimo, mano, é o básico, não dá, básico, mano. Não dá, mano. Quando você olha o Félix Torres, mano, horroroso daquele jeito, e a gente vê o Dorival, sobe, apoiar o quê, velho? Ele tem que ficar estático na defesa, tentando blindar o sistema defensivo pra não fazer merda no ataque e não comprometer tomando uma bola nas costas. Pô. Mas eu gostaria que todos esses caras fossem pra puta que eu... Ó, mas eu vou te falar, esse time do Corinthians, ele é reflexo de tudo que acontece fora. Se você perguntar pra mim, resume o Corinthians hoje pra mim com uma palavra só, eu te falo, esse time me dá nojo. Eu tenho nojo. Todos os jogos. Nojo. Eu tenho nojo desse time, eu tenho nojo da maioria desses jogadores, eu tenho nojo de todos os dirigentes do Corinthians, eu tenho nojo do conselho do clube, eu tenho nojo de tudo que esses caras fizeram. Só não quer ver quem é cego. Gente, o Corinthians, ele acabou. Acabou mesmo. Quando eu digo acabou, não é que ele vai fechar as portas, não é isso. Mas o Corinthians, ele foi destruído, sabe? Não dá pra gente desvincular o que acontece fora com o que acontece no campo. Essa semana teve a votação para mandar o Andrés para o Conselho de Ética. Cara, a votação foi 9-7. É uma vergonha, cara. O Andrés, ele assumiu que errou, ele assumiu. Não, publicamente ainda. Assim. E votaram contra, entendeu? Aí, cara, o que eu vou falar? Aí você vai ver o campo, velho. Esse negócio da cláusula lá que o Ramon colocou no Olímpia do Paraguai, que se o Corinthians chamar, ele pode sair sem multa. Ele colocou isso, você sabe por quê? Fala aí, Ben. Porque já ligaram pro cara, você tem dúvida? E eu vou te falar, cara, e hoje, aí também não é informação, posso estar errado, viu, mano? Mas eu acho que... não é informação. Mas eu acho que deve ter sido a despedida do Depay aí do Corinthians. Foi o que eu falei pro Jefferson agora há pouco, Benja, porque a menos que ele tenha tido uma fratura exposta descendo ali na escada e ninguém viu, ele não voltar pro segundo tempo e o reserva dele ser o Guinegão,
Velho, é o que eu falei agora pro Jefferson. Foi ele que derrubou o Ramon naquela declaração que ele deu naquele jogo na Neoquímica Arena, na Sul-Americana. Não lembro se foi contra o Huracan, sei lá que porra que foi. Mas tá na cara que aconteceu alguma coisa no vestiário, Benjamin. Porque o próprio Depay, ele não tava tão mal ainda no primeiro tempo. Puta, eu achei A ele bola não morto. chegava. A única coisa que ele fez foi botar aquela bola pro Romero. Mas Sim, ele eu também tava acho que morto. falta. Ele não joga clássico, mano. Não, eu concordo, mas ele e o Garro, Benja, são jogadores que o Corinthians não pode tirar do time. Ele, o Garro, o Carride, o mesmo mal, eles têm que estar em campo. Mal, mesmo sem uma Mesmo perna, mal tem que estar em campo, porque é aquele tipo de cara, o Jefferson, que ele tem um quê de qualidade que a gente tem que esperar alguma coisa a mais desses caras. Mas ele não voltar pro segundo tempo, Benjamin, certeza que deu merda, mano. Caralho, que o Dorival de novo me escala essa porra desse Félix Torres. Essa defesa do Corinthians tinha Kaká, Félix Torres, André Ramalho e Matheus Bidu. Ó, e nós temos que agradecer a Deus, velho, que o São Paulo não jogou o segundo tempo. Foi mesmo. Se o São Paulo joga... Hã? Controlar o jogo. Se o São Paulo, mano, joga o segundo tempo, o que jogou o primeiro... Era sapeco. Deus me livre o que ia acontecer hoje. Você tá louco, cara. 12 minutos de jogo, o São Paulo tá metendo o Corinthians na roda, cara. Tá Mas, ô Benja, é que eu falei pro Jefferson agora há pouco, mano. Eu acho que o Dorival, ele tem uma série de problemas e defeitos, porque eu acho que ele já poderia estar apresentando algo melhor. É o que ele foi contratado para fazer e tá mostrando que é um técnico limitado, porque ele ficou parado um mês aí para conhecer o grupo e tratar, talvez, de forma diferente, esse mesmo elenco, para que o Corinthians tivesse um pouco mais de saída de bola, um pouco mais de personalidade e tudo mais, mas é o mesmo time de antes, é o mesmo time que a gente criticava. Mas, cara, a postura do jogador também, é o que você falou, dá nojo. Porque entra técnico e sai técnico, Benjamin, não dá pra gente colocar tudo na conta do treinador também. Quem tá em campo é jogador e a postura vem desses caras. Sim, a personalidade vem desses caras. A iniciativa vem desses caras. E o time do Corinthians é um time de pau mole, velho. É um time frouxo, é um time submisso e covarde. E tá sendo assim em todos os clássicos que tem disputado. Principalmente quando joga na casa do adversário. Foi assim com a Porcada, foi assim com o São Paulo várias vezes. Nessa o Corinthians, ele... não, mano, jogos normais também, mano. Também, mas por exemplo, jogo normal de vez em quando, você acaba tendo uma vitóriazinha aqui ou ali, igual teve contra o Ceará. Mas clássico, meu irmão, é batata que o Corinthians vai entrar e o adversário vai espancar o Corinthians. Mano. É absurdo o que tá acontecendo aí, mano. Elenco bunda mole, velho. Elenco frouxo. Quer saber? É capaz de achar uma vitória contra o Cruzeiro, igual o Santos achou contra o Flamengo. Mas esse é o problema, Benja, porque muitas vezes aí uma partida como essa, o Corinthians vai lá e ganha. Vamos supor, ganha do Cruzeiro. Dá aquela falsa sensação de melhora. O Corinthians é aquele time lá que ele vive naquele... É como se fosse um espasmo. Aquele cara que tá quase morto, aí tem um espasmo, fala, opa, vai viver de novo. Não, foi só um espasmo. Esse é o Corinthians, cara. Tem alguma coisa acontecendo lá. Tudo isso que está acontecendo nos bastidores tá lá dentro do futebol. O futebol tá abandonado, cara. Cadê o Osmar Stabile? Cadê os caras sumiram todo mundo, né? Não, Se não caçarem o Andrés, vai ser uma vergonha. E o Duílio também, os dois. Meu, e não vão. E só passar uma informação aqui também, Benja, com relação ao Depay. O Depay nem esperou o grupo lá para poder ir embora. A galera tava lá, tipo, tomando banho lá, para daqui a pouco deixar o estádio, mas ele saiu antes aí. Ele já não tinha voltado pro banco no segundo tempo, ele já ficou no vestiário e meteu marcha aí um pouco antes do próprio elenco aí terminar de tomar banho e todo mundo embora junto. Te falei, mano. Tá com uma cara que foi o último, hein? Tô achando também. Ainda com esse negócio que os caras ligaram pro o Ramon Dias, lá colocou aquela cláusula. Que não é nem o Ramon, viu, Benja? É o Emiliano, cara. É o filho dele. Mas não é os dois, não são os dois juntos? Então, não sei. Eu acho que é o Emiliano que assinou lá. Eu achei que era por causa dos dois, enfim. Mas já também é um aviso aí. Acho que tá tudo já a carta marcada. Eu acho que o Dorival entrou já hoje sabendo de alguma coisa também, porque, tudo bem, não acho que o Dorival é o novo Guardiola, tá longe de ser isso. Pô, mas ver o Dorival fazer o que fez hoje, não é possível, cara. Ele tava, sabe, quando eu tava vendo o jogo, falei, caralho, parece pegadinha. Parece pegadinha, mano. Ele tá fazendo tudo. Cara, ele não acertou uma. Foi mal. Puta, tem sido mal, né, Benja? Eu vou te falar, mano. Puta que pariu, velho.
Na próxima encarnação, não quero nascer fanático, cara. Ah, mas não tem jeito, Benja. Nós que Ai, somos que aí corintianos, bosta, não velho. tem. Mas não tem ideia, mano. Corintiano é assim mesmo. Mas eu vou falar, mano. Bate um desânimo, mano. Bate um desânimo, porque o negócio é o seguinte: não é perder. Perder faz parte do futebol. Você vai É ganhar como hora, vai perder perdeu. outra. É como perde, Benja, e como vem perdendo. Esse é o grande problema. O corintiano hoje é um cara que torce muito mais aí pela tradição e pela vontade de ser corintiano do que pela perspectiva de ganhar alguma coisa. O time do Corinthians é uma merda, velho. Independente do técnico que entre, e aí, Benja, você me critica, você fala aí, não sei o quê, quando eu falo do Vitor Pereira, mas, cara, eu vou te falar, Benja, o Vitor Pereira foi o último técnico que bateu de frente com esse monte de descarado aí, que a maioria também nem tá mais lá, mas pelo menos foi o cara lá que bateu de frente com esses caras, e cobrava, metia o dedo na cara, metia o dedo na ferida, tanto quando ele foi embora, todo mundo começou a meter o pau no cara, mas enquanto ele esteve lá, o Corinthians, ele jogava bola. O Corinthians, ele perdeu aí uma final de Copa do Brasil lá pro Flamengo, acontece e tudo mais. Não ganhava clássico, mas chegava em final. Ele deixou o Corinthians, Benjamin, com um time limitado na quarta posição do Campeonato Brasileiro, mano. É técnico que peitava esses caras e colocava a cabeça de todo mundo numa bandeja. Falou, antes de eu me fuder, eu fodo vocês, velho. Vocês vão querer me derrubar, vão querer me fuder? Eu fodo com todo mundo aqui. Tanto que os caras corriam. Roger Guedes, Juliano, Fagner, todo mundo, Fábio Santos, metiam um pau no cara quando ele foi embora. Mas na mão do cara lá, eles jogavam. E eu falei agora de um cara, Benja, que, por exemplo, a gente tá falando lateral direita, né? Lateral direita. Félix Torres, ruim pra caralho. Léo Maná, uma tranqueira. Cara, o Fagner tá no Cruzeiro e o Corinthians pagando metade do salário dele, Benja. Metade do salário do cara. Eu ia falar isso, você falou. Eu falei, quer saber? Foda, né, cara? E ainda tem esse Palácios, que nunca jogou. Parece saindo pro futebol americano lá. O Corinthians tá vendendo ele lá pro futebol americano. Vendendo não, vai, acho que fazer um rolo lá, vai dar sem custo lá e o time vai pagar o salário do cara. Mas te falar, mano. É melhor fazer logo, porque senão o Trump ainda põe 50% aí no Corinthians. Vai tributar mesmo. Mas, cara, esse é um absurdo, mano. O Fagner tá lá no Cruzeiro. O Corinthians já deu, porque renovou o contrato por 2 anos com o Fagner, que não tava jogando nada no Corinthians, mas já que renovou, meu irmão, ou você vende pro clube e se desfaz do jogador, ou você permanece com ele. Fala, você quis assinar, vai sentar no contrato? Vai ficar aí, irmão. Isso vai ser também foi reserva do estranho, Mateuzinho. Isso também foi um negócio estranho, porque o Fagner não estava jogando nada, o E Augusto renovaram. renovou por 2 anos, passou 15 minutos, manda o cara embora pro Cruzeiro pagando metade. Pois é. É mais uma pista aí que o seu Augusto Melo precisa falar sobre. Mas te falar, Benja. Cara, na boa, mano, tô num bode, mas tô num bode. Eu também. Mano, sem saco pra esse time aí, mano. Sem saco, mano. Porque a gente é requentar, Benja. Lives antigas, mano. O que a gente tava falando antes da pausa no Mundial é exatamente a mesma coisa. Não muda nada, mano. Não muda nada. É o time sem postura, um time morno, diretoria de bosta. É isso, cara. O Corinthians hoje é isso. É isso. Eu também tô igual a você, velho. Não tenho o que falar. O que eu queria falar, não posso. Entendeu? O que eu gostaria de falar, o que eu acho de todas essas pessoas, o que eu gostaria que acontecesse com elas, mas não posso falar. Tô a fim de gastar rios de dinheiro em processo. Então eu tenho que ficar quieto, cara. Pessoal, infelizmente o Corinthians amargou uma derrota aí, cara, e muita coisa vai acontecer, viu? Não foi normal mesmo o Memphis não voltar, sair no segundo tempo pra entrar o Guinegão, e aí ele também foi embora mais cedo do vestiário. Cara, tem coisas nas entrelinhas, né? A parte que ele fala que o Emiliano vai voltar, eu acho que é um pouco demais, tá? Ele colocou uma cláusula lá que se chama Cláusula Corinthians, e nessa cláusula é o seguinte: se o Corinthians fizer uma proposta, chamar ele larga tudo lá, né, e vem pro Corinthians. Cara, isso é ser muito Corinthians. Uma hora, eu sempre defendi aqui o Emiliano Dias e o Ramon Dias. Nunca pedi a demissão deles, tá? Mas isso não quer significar nada também. Mas, cara, é triste. A realidade do Corinthians é triste. Tá uma bagunça. O São Paulo que vinha numa situação difícil, o Corinthians era só ganhar, cara, afundava os caras no Z4 e quem se afundou praticamente, o São Paulo tá lá embaixo na tabela, mas agora
É uma coisa também o que o São Paulo joga contra o Corinthians, cara. Os caras vêm numa draga do caramba. Mais de 5 jogos sem ganhar. Contra o Corinthians, os caras viram o Real Madrid. Mas é isso, não tem muito o que ficar reclamando não. Curta aí o vídeo. O que você acha dessa história do Memphis saindo, o Dorival caindo, o Emiliano voltando? Deixe sua opinião aí nos comentários. Beleza? Vamos lá, pessoal. Já eu volto com a coletiva do Dorival.